Vamos começar pelo companheiro aqui, Júnior Batista. Júnior Batista tem uma tradição maravilhosa, os pais deles eram Assembleia de Deus da Gema, não é isso mesmo, Júnior? É isso aí. O pai dele é uma sumidade lá em Santa Catarina, levou a Assembleia de Deus e o ministério lá, uma nova realidade. De repente ele funda essa igreja Mais de Cristo, que eu vi lá, um dos melhores programas de discipulado que eu vi na minha vida, e tudo escrito, livros, uma coisa, fiquei encantado. Júnior, o que é que você vai falar aqui? Pois bem, Eu estou falando de uma igreja de 9.000 pessoas já, não é pequena não, bota para quebrar e plantando igreja. bom dia, queridos, a paz, a alegria estar aqui com o pastor Elias Dantas, o pastor Paulo Mazzoni. É uma honra estar com esses companheiros aqui e estarão também falando sobre discipulado. Eu sou bisneto de missionário, neto de pastor, filho de pastor, e tudo que eu não queria ser era um pastor. Quando comecei a igreja, que sou pastor hoje, me vi em apuros, porque tudo que a gente fazia era cultos. Uma dificuldade muito grande, as pessoas não se firmavam, elas eram atraídas à igreja, mas não se firmavam. E aí eu fui conversar com a minha mãe, disse: mãe, eu estou em dúvida, o pai já partiu para a glória, eu estou numa outra cidade, começando do zero uma igreja, me fala algumas coisas que o pai dizia. E ela começou a me lembrar de algumas práticas do meu pai. Isso me chocou e eu disse: eu vou colocar essas práticas em prática na minha vida. E uma das coisas que meu pai implantou, que é conhecido hoje no Brasil inteiro, é um programa de discipulado. Por exemplo, a igreja que meu pai era pastor antes, a Assembleia de Deus de Joinville, hoje ela faz o Discipulando Brasil, atendendo a Assembleia de Deus no Brasil inteiro. E foi um programa que surgiu lá atrás. E aí com isso eu comecei a pensar: não, calma aí, eu tenho que implantar um programa de discipulado, um discipulado sistemático, que seja o início para uma pessoa ser discipulada. Por quê? Às vezes você vê uma pessoa que vai à igreja, ela até marca o arroba da igreja no Instagram, mas embaixo da arroba da igreja no Instagram tem o signo dela. Então você fica assustado, você diz: meu Deus, que isso? Ou às vezes o irmão, para não falar outra coisa, está de sunguinha na praia e escreve: Deus é fiel, debaixo da foto. E aí você vai ler os comentários, alguém até diz: Deus é fiel, mas você não. Então você começa a perceber a necessidade de um crente de ser formado. É como uma criança que tem que ser educada. Quando conhece a Cristo, conhece o Evangelho, se achega à igreja. Então eu quero falar de como é que Deus tem nos abençoado, nos dado graça, porque uma das coisas que a gente percebe na Mais de Cristo é que logo depois que uma pessoa passa pelo discipulado, ela permanece na igreja e começa a frutificar de forma exponencial. Então é isso. Deus abençoe. Muito bem, vai ser maravilhoso. Lembra, o tema é discipulado, não necessariamente um tipo em particular de discipulado, entendeu? Então, clarificando, senão seria muito homogeneizado. O tema é homogêneo, a prática difere um pouco aqui ou acolá. Você escuta e você escolha onde você quer ir. Agora, junto a ele ali, tem o nosso querido Alex Pontes. O gueto tá aí, bicho. Então, é assim, o Alex Pontes e sua esposa fundaram uma igreja chamada Cabana. E eles não são índios. Hoje é um fenômeno no estado de São Paulo. Eles estão com... Se for na igreja lá esse final de semana, eu vi as fotos hoje, você vai se encantar. Eles construíram um Christmas Fair. A população da cidade está vindo lá para ver a decoração de Natal do lado de fora da igreja. Vão ficando. Cabana Church é um negócio diferente. Então, lá em São José do Rio Preto, lá onde o vento faz a curva, 6 horas de carro de São Paulo,
maravilha de igreja. Agora, Alex, o que é que você vai ministrar para o pessoal aqui? Bom, primeiro é uma alegria estar aqui, uma honra mesmo estar com esses homens de Deus aqui, pastor Elias Dantas, pastor Paulo, meu Deus, eu falo sempre para eles, privilégio de fazer parte dessa mesa, né? Quando me foi sugerido um tema, eu fiquei muito feliz, porque eu vou falar sobre o valor do discipulado, né? Então é algo tão valioso, tão valoroso assim para mim, porque eu acredito muito no discipulado, né? Mas não no discipulado de uma forma genérica, e como muitas pessoas às vezes acabam tratando como se fosse um método para crescimento da igreja, ou se fosse um método para a igreja desenvolver numa área, mas eu acredito muito no discipulado como o valor da pessoa, né? Eu aprendi isso de uma maneira muito prática. A gente sempre teve discipulado segmentados assim, então eu tinha discipulado só de homens, minha esposa só de mulheres. Hoje na Cabana há muitos grupos todos segmentados, né? Então tem discipulados só de casais casados novos, só de casais com filhos, só de mulheres solteiras, só de mulheres divorciadas. A gente segmenta os tipos de discipulado, e eu aprendi esse valor na prática numa igreja pastoreando há 20 anos atrás, numa cidade de Hortolândia, aqui próximo, que a gente pastoreava. E na época era uma igreja que, assim, a lotação máxima num domingo eram 30 pessoas, quando ia todo mundo, e acho que todo mundo aqui teve um começo, né? Então, e nunca ia todo mundo, sempre tinha uma família que faltava, mas no geral, 30 pessoas era a nossa lotação máxima aos domingos. E dentre essas 30 pessoas tinha um rapaz que a gente chamava de doidinho, porque ele entrava, ele era meio morador de rua, e ele chutava as cadeiras, ficava meio endemoniado. Então eu tinha um combinado com o pessoal da igreja, que quando o doidinho entrasse, alguém já segurava ele, e aí fazia o seguinte: o salãozinho pequeno, falava, ó, se você quiser prestar atenção no culto, pode ficar aqui. Se for para chutar tudo tal, levava ele para fora tal, combinado. E aí teve um dia de semana que eu estava pregando e não tinha ninguém na igreja, né? E acho que muitos aqui já passaram por isso. E eu estou pregando para as cadeiras tal, e com aquela força, e ninguém de ninguém mesmo, né? Dali a pouco, quando eu olho atravessando a rua, o doidinho, eu fiquei muito irritado, irmão. Porque daí eu falei, meu Deus, não tem ninguém aqui de escala, não tem ninguém para ajudar. E aí eu comecei a ficar muito bravo, pregando, mas no meu espírito, falando assim para Deus, Deus, pior que não vi ninguém, o senhor ainda mandar esse doidinho aqui, que ele vai entrar agora e vai chutar as cadeiras, e eu não sei o que eu faço, tal. E aí eu comecei a pregar, e de fato foi isso que aconteceu. Ele entrou, chutou as cadeiras lá, e eu fiquei muito irritado, irmão. Eu já queria logo acabar, não tinha ninguém mesmo. Eu queria falar, amém, tá bom, vamos, tal. E aí eu continuei pregando, e ele sentou. E na hora que ele sentou, foi muito forte essa experiência com Deus. Eu nunca esqueci na minha vida, porque ele sentou e eu estava irritado e tal. E aí Deus falou assim comigo, bem em fração de segundos assim, Deus falou assim para mim, como ele chama? E aí eu falei, é o doidinho. E aí eu senti Deus insistindo e falando assim, como ele chama? E aquele dia eu estava bem na crise de pastor, que não dava certo, que não tinha ninguém na igreja e tal. E aí, na hora, eu não fazia ideia do nome dele, e eu senti mesmo o Espírito Santo falar assim ao meu coração. Eu falei, é engraçado, porque você que é ovelha, reclama que a sua igreja não tem ninguém, e o único que eu mando, você reclama e não sabe nem o nome. E me deu uma vergonha tão grande assim. Eu acabei o culto, eu trabalhava em agência de emprego na época, eu lembro do nome dele completo até hoje, ele chamava Maurício. A gente arrumou um emprego para ele, descobriu porque ele era daquele jeito, ele virou o xodó da igreja assim. E eu lembro que nessa época a igreja rompeu, era um prédio muito pequenininho, tinha mais de 100 pessoas, mas para lá era como se fosse um estádio assim, né, de tão pequenininho que era o prédio. E o Maurício virou o xodó da igreja. E a partir daquele dia, o Espírito Santo de Deus me ensinou o valor que tem uma vida. Eu não fazia nada sem o Maurício do meu lado. A gente ia reformar a igreja, era com o Maurício, ele era do meu grupo de discipulado, a gente ia fazer as coisas, o Maurício estava comigo. Então, falar hoje do valor de um discipulado
tem muito sentido para mim, porque de verdade mesmo não é papo, não é média, não tem nada que eu ache mais valioso do que uma vida, e eu entendo isso assim, com meu coração muito aberto e muito grato por cada vida que chega. Em nome de Jesus. Maravilha, maravilha, tá vendo? O valor da pessoa. Que coisa fenomenal, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom, porque o perigo, quando tem muita mudança, sua igreja hoje tem quantas pessoas, mais ou menos? Como? Está com 5.000 pessoas, o perigo é a pessoa virar um número nela, né? E o doidinho faz a gente ficar doidão. É uma dureza. Ô Léo Matos é um colosso. Léo Matos, ele era líder de jovens, de rede de jovens e de jovens na Batista Central de Belo Horizonte. E líder do movimento de jovens do Global Kingdom ao redor do mundo, ele era da equipe lá. E o Paulo Mazzoni tem uma sabedoria, rapaz. Não é à toa que ele é o líder do capítulo Brasil de Global Kingdom. Ele viu o potencial na vida do Léo e da sua esposa e o transferiu para uma dos campos da igreja. Você está em... Boulevard. No Boulevard. Ele está com umas 5.000 pessoas lá, sem perder a linha, porque é o DNA. Então, conta para a gente, o que é que você vai mexer aqui e como é que está a vida? Eu sei que você está ficando muito musculoso, pois a gente precisa conversar aí, se você... Negócio de tomar proteína na veia, dá um... Um elogio do Elê, você sabe, né? Obrigado, pastor Paulo também, demais pastores, amigos. Eu sou fruto do discipulado. Eu fui alcançado, muito bem discipulado, e logo me tornei também um discipulador, um líder de célula, um supervisor, acompanhando então um grupo de células, me tornei um coordenador e hoje, pela graça de Deus, já são 14 anos pastoreando na Central, sou fruto da Central e pastoreio uma igreja generosamente pelo pastor Elias com 5.000 pessoas, mas são 3.403 pessoas nas nossas células, sem contar com os visitantes, talvez a gente chegue perto disso. São 449 células. O discipulado está não só no meu coração, mas no nosso coração, no nosso DNA. Nós somos uma igreja que abraça o discipulado, porque o discipulado faz discípulos e todo discípulo é um discipulador, ou seja, uma visão de multiplicação. E o que eu tenho para dizer é que nós temos que tomar cuidado para chegar no final do ano, 2025, dezembro, às vezes tendo movimentado muita movimentação, mas pouca geração. Muitos eventos, às vezes até cansados, frustrados por tantos programas, mas pouco resultado. Deus nos chama não para fazer atividades, mas para fazer discípulos. E o discipulado, ele tem uma jornada, ele tem um processo, e é esse processo que nós queremos conduzir toda a igreja. Então, todos que caminham conosco estão na jornada do discípulo, sendo alcançados, caminhando nos primeiros passos da fé, sendo consolidados, enraizando então na palavra, nos fundamentos, no pertencimento à igreja, sendo treinados, firmando a sua identidade como um discípulo, se preparando para ser um discipulador e, consequentemente, enviado, sendo um líder de célula. Toda a igreja tem que estar nessa jornada. Estar em pequenos grupos já é um passo muito importante, porque nas células você já tem semanalmente uma reunião de discipulado, mas ali todos precisam ser conectados nessa jornada e se preparar para ser um discipulador. Então, o discipulado está no coração da igreja, está no coração da Central. Somos chamados para fazer discípulos, para glorificar a Deus e fazer discípulos. E no final do ano nós temos que olhar e ver os frutos gerados, os discípulos formados, que estão em ação também fazendo discípulos. Maravilha, vai ser uma benção, porque nem toda igreja no mundo
cresce por causa de célula. Mas a grande maioria hoje de igrejas crescentes descobre a necessidade do pertencimento, do pequeno grupo, que alguns chamam de célula do pequeno grupo, depende de onde estão. Eu não conheço nenhuma igreja grande. Quer dizer, conheço para não dizer isso. Tem duas que eu conheço que não tem, mas que sobrevive com entusiasmo, sem colocar o povo em um programa de pertencimento e crescimento que o movimento celular permite. Então, se você gostaria de aprender mais sobre isso, se é que esse não é, os irmãos aqui vão te ajudar muito. Olha quem está ali, Rafael, cara. Rafael é pastor da Igreja Batista Aimoreiras, em Campinas. Cadê a equipe dele aí? É o Gueto? Eu conheço o Rafael porque eu fui professor dele quando ele foi seminário. Eu era professor, enrolava na classe. Ele era um enrolão, mas melhorou, cara. O evangelho muda as pessoas. Hoje ele é pastor dessa igreja fenomenal em Campinas. Cresce 17% ao ano. Tá pensando? Só a Assembleia de Deus no Brasil conseguiu crescer regularmente 15% ao ano de 1958 a 1972. Porque quem cresce 15% ao ano, dobra a cada 5 anos e meio, porque é aumento sobre aumento. Coisa fenomenal. Vai na igreja dele, é uma maravilha. Rafael, já feito o comercialzinho, o que você vai falar aqui? Obrigado, doutor Elias. Obrigado, pastor Paulo, pela amizade. E obrigado, Danilo, pelo seu livro Fazedor de Discípulo, que me ajudou muito a entender a importância e também criar estratégias para isso. Nós vivemos numa realidade. Ontem eu ouvia o David Hatcher falando sobre o ministério infantil, e ele falava que ele mantém duas reuniões de 4 horas no domingo. As pessoas passam 2 horas na escola, depois 2 horas no culto, e o pessoal se reveza no sentido contrário. Então, cada domingo as pessoas ficam 4 horas. Na nossa região, a dificuldade de trazê-los para um culto de 1h30. Nós vivemos uma realidade pós-pandemia em que as pessoas trabalham, parece que mais acelerado, e parece que ganham menos. E isso traz um secularismo muito nocivo para as nossas comunidades. Nossas igrejas crescem, mas muitas vezes não conseguem reter. Muitas pessoas, eu creio que aqui se perguntasse, alguém que está há mais de 10 anos na mesma igreja, se fosse juntar pelo menos 80% de todos que passaram nela, não caberia, mesmo fazendo 2, 3 cultos aos domingos. Então nossa retenção é uma dificuldade, é um desafio. Para mim não foi diferente. Para mim, nos últimos 10 anos, que a nossa igreja vem se estruturando para conseguir reter. E o sistema de retenção obrigatoriamente passa pelo discipulado. E para mim ficou o desafio de falar para vocês que sofrem com isso como eu, e como eu sofri ainda mais no passado, como discipular pessoas que são resistentes ao discipulado. Campinas tem quase 1/3 de evangélicos, pouco menos. Mas isso não reflete na cultura da cidade, não reflete no crescimento das igrejas, e isso demonstra uma falha no discipulado. Eu cheguei numa igreja que era focada apenas no culto, como todas as igrejas praticamente eram na época. Minha igreja seguiu por mais um tempo assim, e assim que eu pude assumir a igreja, eu senti o peso, o desafio, a dificuldade de implementar um sistema, um sentimento de discipulado que realmente transmita às pessoas o seu coração. Então, para nós, esse desafio será tentado de resolver. Eu e você juntos vamos chorar numa sala aqui atrás e tentar alcançar pessoas que não querem, pessoas resistentes. Alguém assim na igreja? Pessoas que resistem ao discipulado,
Então nós vamos tentar solucionar isso. Deus deu-nos estratégias que vamos compartilhar nessa 1 hora próxima juntos e vamos entender por onde abordar, como chegar, como alcançar, como tocar esse coração que só vai consumir o Evangelho. Se a pessoa fala, não, só vem domingo, não tenho tempo para mais nada, não quero me envolver, eu quero vir assistir a um bom culto, com uma boa música, um bom pregador, mas chega, só isso. Nós temos esse desafio na nossa região aqui do Sudeste, isso ainda mais piorado, né? Isso tem nos deixado aí com o cabelo branco para fazer esse trabalho, mas vamos ter inspiração. Deus me deu algo que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, sobre como discipular com eficiência aqueles que são resistentes ao discipulado. Maravilha, maravilha. Bom tema, hein? Bom tema esse aí, não é? Agora, ao lado dele está o Juan. Juan fundou uma igreja chamada Hangar. Tudo lá... O Gueto está se manifestando aí. Tudo lá é a tipologia de avião. É um negócio muito bacana do Juan lá. Juan é uma maravilha. Você vê um irmão abençoado com um topete maravilhoso. Ele é fenomenal, Juan. Você é demais, Juan. Olha aí, rapaz. E eu vou lá na igreja dele, fico encantado. Como é que pode de Indaiatuba sair alguma coisa boa? E ele está lá. Juan, o que é que você vai falar, meu irmão? Eu vou falar, bom dia a todos, né? Eu vou falar sobre como construir um discipulado eficiente num mundo tão ocupado. Para quem não conhece a gente, nós começamos a igreja nas ruas em 2013, quando o Brasil falou vem para as ruas. E a gente fez um movimento, desse movimento em 2015 começamos nosso primeiro culto aos domingos. E o motivo da igreja chamar Hangar é porque eu tinha uma crise, que todo mundo falava que a igreja era hospital. E ninguém gosta de um hospital, o médico tem que te mandar embora logo, senão ele não é um bom médico. E, enfim, tem várias crises na questão de hospital. Ficar muito tempo no hospital também é um problema seríssimo. E eu tinha uma empresa no período que eu fazia um trabalho para uma grande companhia aérea brasileira. E quando eu entrei no centro de treinamento deles, o diretor Scott me levou lá, um avião gigante, os comissários de bordo sendo treinados, mecânicos ali. O Espírito Santo falou, isso aqui é uma igreja, que a igreja é um centro de treinamento. Domingo é o primeiro dia da semana, eles são ajustados, abastecidos com a palavra, o combustível do céu, para que eles possam voar. E desde que os pais da aviação viram os pássaros voando, eles desejaram voar. O avião diminui distâncias, a greve dos caminhoneiros faz um colapso muito relevante, mas do avião seria impossível. O avião diminui distância, ele aproxima as pessoas, leva rosa no Polo Norte, onde não tem condição de ter uma rosa ali. E aí nós contextualizamos a igreja. Então, os nossos pequenos grupos chamam nave, que tem um piloto, copiloto. O comissário de bordo faz o embarque e o desembarque dos passageiros, que é o anfitrião da casa. Nós temos a multiplicação, nós temos o rocket, que é o foguete inglês, que é as criancinhas. Nós temos também a NAC, que é a parte dos voluntários que cuidam do atendimento ao cliente. Enfim, first class, que é viajar na primeira classe do avião. Então, toda a criatividade a gente tem feito com muita clareza. E o objetivo da gente compartilhar o que a gente tem vivido é o nosso como, né? Mas o problema do Brasil e do mundo não é a política, não é a economia, é o homem pecador que ainda não voltou a Deus. E o nosso papel como igreja não é ser uma igreja adormecida, é se levantar para não se distrair, para não se ocupar com as coisas que Deus não se ocupa, e a gente trazer pessoas para Jesus e ver a vida deles transformada. Então é sobre isso que eu vou falar e vai ser um prazer estar com vocês. Maravilha, não é bacana, é diferente, né? É uma benção, isso é irmão crente, cara. Então, vocês estão vendo aí, por fim, o Carlito tem aquele movimento Igreja da Cidade. Mas o nosso querido Pedro Estrela resolveu ir um passo além, ele criou minha igreja na cidade. Minha amiga, você não brinca esse verso não. Olha, é uma das igrejas maravilhosas lá em Belo Horizonte, concorda, Paulo? É fenomenal. Eu fui pregar na igreja deles, meu Deus, faz fila do lado de fora para entrar. Fila para entrar na igreja. Então,
uma bênção de irmão. Então, meu querido Pedro Estrela, sei que cortou o cabelo, tá bonitinho, nada como uma conferência, hein, cara? Olha aí. Vamos lá, conta pra gente aí, Pedro. O que é que você vai falar, Gabriel? Muito bom, bom dia. Primeiro eu quero expressar minha alegria de poder estar aqui e vendo tantas pessoas, né? Somos 1.500 pessoas mais ou menos. Eu penso no potencial do que nós estamos fazendo aqui, porque na verdade, falando para cada um de vocês, nós estamos falando para uma multidão que está por detrás de cada um de vocês. Então me sinto realmente muito honrado, privilegiado, e estou aqui desde ontem, e como que eu fui também enriquecido, abençoado, tanta riqueza espiritual que tem sido compartilhada. E se eu soubesse de tantas coisas que têm sido faladas aqui há 16, 15 anos atrás, quando eu estava começando, muita coisa seria diferente. E eu vou falar sobre um tema dentro desse grande tema do discipulado, que eu creio que é um dos motivos que mais provoca ansiedade em um pastor, em um líder. É quando as pessoas deixam uma igreja, quando as pessoas desistem de uma igreja e resolvem ou se tornar um desigrejado ou ir para uma outra igreja. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não deixam igrejas, elas deixam relacionamentos. Agora, existem alguns motivos que eu considero que eles são legítimos, justos, que faz com que uma pessoa deixe uma igreja. Além disso, eu quero responder também a pergunta: até onde nós podemos ir para manter uma pessoa? O que é inegociável para nós? Eu quero também mostrar que a forma como nós reagimos quando alguém deixa a igreja que nós estamos pastoreando e liderando, revela também o tipo de líder que nós somos. Eu quero responder uma última pergunta também, no tempo que nós teremos juntos, sobre qual é o tipo de líder ou o tipo de pastor que as pessoas desistem. E um deles é quando o pastor ele perde a credibilidade, a confiança. Costumo dizer que a credibilidade é o maior patrimônio que um líder pode ter. Na verdade, quando o nosso ministério cresce, nós estamos crescendo em confiança. Se a sua igreja tinha 100 pessoas e agora é uma igreja com 1.000 pessoas, isso quer dizer que mais pessoas passaram a confiar em você. Agora, o que fazer para crescer em confiança, em credibilidade? Então, são alguns temas que nós vamos compartilhar daqui a pouquinho. Que coisa maravilhosa, vai ser muito bom, hein? Isso aqui é uma maravilha das muitas maravilhas maravilhosas, cara. Vai ser fantástico. Agora, como é que nós vamos funcionar a partir daqui? Quando terminar o workshop, terá terminado a reunião. Eu vou explicar onde é que vamos todos, terá terminado. Então, antes da gente, nós temos 8 minutos para o horário, seguir o horário de protocolo. Você viu que a gente está indo bem direitinho até aqui. Então, a gente não pode dividi-los agora aqui, para vocês saírem e concluirmos isso, sem darmos algumas palavras de agradecimento, né, Paulo? Por exemplo, nós queremos agradecer ao querido Edson, eu chamo de Rabustini, mas é Rebustini. Pastor Edson e sua esposa, muito obrigado, tá? Vamos agradecer a eles aí, pô. E a toda a equipe dele, capitaneado pela pastora Renata, que é uma maravilha. Vamos agradecer a Renata aí, que é fenomenal. Agradecer aí a pessoa que por trás, ele é pastor de uma grande igreja em São Paulo, mas é um amigão que, meu ex-aluno também foi professor dele no seminário, que está aqui, que é o Dimas. Não, maravilha, Dimas, muito obrigado, viu? O Dimas é quem orquestrou a maioria desses negócios. E do outro lado,
que mexeu com a questão financeira, de pagamentos e coisas assim, foi o Plínio. Cadê o Plínio? Já foi embora o Plínio? Está onde? Ô Plínio, dá um Plínio aí, ô Plínio, um abraço. Obrigado. O Plínio também é o cara responsável pelo meu Instagram, porque eu não sei nem como posta. Eu tinha 2 seguidores, eu mesmo e minha esposa. E aí ele falou, deixa eu resolver isso aí, ele é quem mexe tudo. Eu sempre agradeço muito a ele pela generosidade dele. Também temos que agradecer a todos os colegas que vieram gratuitamente, investindo o seu tempo, pagando sua despesa de aéreo, porque por amor a Cristo e a cada um de vocês. Não é uma maravilha? Então, em nome de todos nós, vamos aplaudir os irmãos e as irmãs que ajudaram. Porque no Global Kingdom, a nossa regra é sempre essa, é melhor dar do que receber, e ninguém é boxeador. É para ajudar mesmo, queremos ajudar. Entendeu? Porque Deus tem sido tão bom para com cada um desses irmãos e irmãs que serviram aqui, com tesouros de conhecimento, com recursos financeiros, com influência, nós queremos abençoar os outros, tá? Então, graças a Deus, e tudo isso aqui é para ajudar você, pastor, pastora, a continuar a sua labuta. O Brasil tem 27 a 30% de evangélicos. O Brasil tem 2 milhões de budistas, tem 500 mil muçulmanos, tem 13% de não comprometidos religiosamente, isso é 30 milhões de pessoas. E tem um grupo tremendo de pessoas que se dizem cristãs, mas são completamente nominais. O campo para a gente continuar evangelizando aqui é tremendo, até que cada brasileiro tenha a chance de ouvir o Evangelho e se converter. Eu não posso dormir no ponto, meu irmão. Cada vez vai ficando mais difícil a evangelização no sentido de da evangelização tradicional, de pregar, mas sempre dá fruto, porque agora o grupo dos insatisfeitos já se converteu. Agora você tem que granjear os seus amigos de fato. E aí o seu privilégio e responsabilidade aumenta. Por isso que a célula é uma bênção, porque você traz quem conhece os seus acertos e os seus fracassos. E já sabe quem você é e acredita em você mesmo assim. E vem e é ganho para Cristo. Nós temos um trabalho maravilhoso adiante. O ano que vem, quando a gente se encontrar de novo, se Deus quiser, nós só vamos ter notícia positiva de todos vocês. No mínimo 5% de crescimento aí, do dobro da população brasileira. Amém ou não? E temos 3 minutos. Paulo, nosso líder, você quer dizer alguma coisa? Você devia, Paulo. Não quer dizer nada? Vocês não querem ouvir Paulo dizer alguma coisa antes aí ou não? Pronto, Paulo, diz aqui, mas diz alguma coisa aqui, cara, vem cá. Eu nunca vi um homem tão tímido na minha vida. Obrigado, pessoal. Bom dia. Olha, atenção, Paulo, você é fenomenal. Então, aqui vai a distribuição. Olha, depois daqui só vai sobrar abraços e até mais, tá certo? Depois do workshop. Juan vai decolar lá, aqui no templo, Juan, no templo. Puseram você aqui no templo, tá certo, Juan? Você vai ficar aqui. Juan vai decolar, então ninguém precisa voar, fica aqui para o Juan. O Alex Pontes, olha o Alex Pontes, maravilha das maravilhas. Esse que tem a cara do Ronaldinho, assim, ele vai ficar no lounge. Todo mundo sabe onde é o lounge ou não? Depois de 2 dias, do outro lado. O Júnior Batista, que não é batista, é Assembleia de Deus, de origem, agora é mais de Cristo. Vamos esclarecer, né, gente? Meu amigo. O Júnior vai lá para o galpão. Vocês não vão se arrepender em qualquer deles. O Rafael Borges tinha o maior ministério brasileiro de ônibus na igreja. Eram quantos ônibus? 15 ônibus. Graças a Deus ele caiu fora disso. E a igreja está uma maravilha agora lá. Mas foi bom, não foi? Foi bom, maravilhoso. Então, vai ficar no Teams.
O Léo Matos, o poderoso Léo Matos da Igreja Central, porque ele tem um aspecto jovial, infantil, assim, parece uma criança, vai ficar lá no infantil. E o Pedro Estrela, da minha igreja na cidade, vai ficar na intercessão. Alguém sabe onde é a intercessão? Eu também não. Onde é? É por dentro aqui? Tá bom, gente? Vamos para os workshops. Muito obrigado por ter vindo o nosso congresso desse ano. Deus abençoe. Vamos lá.